o Poder Legislativo, falar um pouquinho sobre o Tribunal de Contas. Porque o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, ele não trabalha. Então, o deputado e os senadores fiscalizam o Poder Executivo, e como eles têm dificuldade, eles buscam informações no Tribunal de Contas. Eles denunciam os problemas, os contratos, e aí, através da tomada de contas especiais, o Tribunal de Contas atua. Né? Ele faz uma atuação conjunta no artigo 74. O deputado entende de muita coisa, mas não entende tudo, principalmente de natureza orçamentária, de natureza de contratos administrativos. Então, esse controle externo vai ser feito pelo Tribunal de Contas da União, onde você tem lá no artigo 71 a competência do Tribunal de Contas. Tem 9 ministros no Tribunal de Contas que fazem esse acompanhamento das contas do Poder Executivo. Como eu falei para os senhores, agora nós temos a República. A República é a responsabilidade, tá? Onde o Tribunal tem, o TCU tem autonomia para dizer, olha, essas contas estão positivas, essas contas estão negativas, essas contas estão boas, essas contas estão ruins. Ele aprecia as contas do presidente da República. Ele tem 60 dias a partir do recebimento. Ele vai julgar as contas dos administradores. Tem dinheiro da União lá no Estado da Federação, competência do Tribunal de Contas, Polícia Federal e CGU. Tem contratação irregulares, competência do Tribunal de Contas e TCU e AGU e realizar a participação ativa nas comissões técnicas, fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais, prestar informações, executar uma série de atividades fiscalizatórias, sustar atos, né, e irregularidades, abusos que podem ser cometidos pelos órgãos da administração direta e indireta e todo o dinheiro que for para fora da União. Então, tem todo um apoio técnico. Isso em nível federal, em nível estadual e em nível municipal. Em nível estadual, você tem o Tribunal de Contas dos estados. E nós temos apenas 2 estados que ainda têm Tribunal de Contas do município, que é Rio de Janeiro e São Paulo. Os municípios, eles são fiscalizados pelos Tribunal de Contas estaduais. Então, o TCU, ele vai atuar em nível federal. Só que o dinheiro da União vai para onde? Vai lá para o município, para comprar merenda. E aí esse interesse é do TCU, a prestação de contas é para o TCU. Porque senão você vai ter, tá certo, a fiscalização dos estados e também do Tribunal de Contas da União. Por isso que quando a Polícia Federal vai prender gente nos estados, vai prender no município, porque ele tem esse poder. Mas o Tribunal de Contas não tem poder de controle de constitucionalidade. Quem tem poder de controle de constitucionalidade é o Supremo Tribunal Federal. Ele discute legalidade. Tá bom? Então isso vai decidir no Supremo e ele, inclusive, ele pode sustar, né, atos e contratos administrativos. Nós estamos trabalhando com os poderes. E os poderes executivo, legislativo e judiciário, eu estou falando do legislativo, agora eu estou falando do Tribunal de Contas, que auxilia o legislativo na fiscalização do executivo, na teoria dos freios e contrapesos. Porque eu tenho que analisar os atos do poder público. E eu não tenho técnica para isso. Então eu faço uma representação junto ao Tribunal de Contas da União. Em nível estadual, o deputado estadual faz representação junto ao Tribunal de Contas do Estado. E for o município, o vereador solicita ao Tribunal de Contas do Estado para que se apure. Inclusive, todas as empresas da administração indireta também, as empresas públicas, economia mista, tudo tem que prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Porque nós estamos trabalhando na administração direta e indireta. Tá? Então, o Tribunal de Contas ele tem uma possibilidade, inclusive, de concessão de medidas cautelares. Né? Então, só que o limite do Tribunal de Contas é o Poder Judiciário. É o Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário, né, ele tem o limite para todos os órgãos. Mas quando o Tribunal de Contas emite uma decisão, ele tem uma eficácia de título executivo, principalmente, né, quando você tem imputação de débito ou multa, no caso de contratos administrativos que são descumpridos. Então você tem aí, qualquer pessoa pode representar junto ao Tribunal de Contas da União para denunciar irregularidades
ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União, qualquer partido, cidadão, sindicato, associação, tá bom? Então o Tribunal de Contas tem esse papel, né, de fazer essa fiscalização, tá bom? Então, e os requisitos para ser ministro do Tribunal de Contas, 35 anos até 65, quem escolhe, né, é o Presidente da República, né, 1/3 dos 9 pelo Presidente da República, outros pelos auditores do próprio Ministério Público da União, 6 do Congresso Nacional, né, 3 desses 9 têm livre escolha, uma certa discricionariedade, mas normalmente são pessoas que entendem de administração pública, tá certo? Tem garantias, as mesmas garantias de vencimentos e impedimentos do ministro do Superior Tribunal de Justiça. Então, você tem aí, e aí a TCU não tem nada a ver com a CGU, são duas coisas distintas. O TCU trabalha de forma externa, auxiliando o legislativo. A CGU ela faz a parte interna, de controle interno da administração pública. Fazem a mesma coisa? Sim, convivência, perfeita convivência pacífica, porque muitas vezes a CGU faz a priori e o TCU faz a posteriori, mas isso não impede que elas possam se comunicar, tá bom? Tanto a CGU como o TCU. Daqui a pouco a gente continua.